Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aí mais um Open Weight Podcast. Nosso convidado de hoje é um faixa coral 7º grau, aluno do Halls Gracie, aluno do Carlinhos Gracie, faz um trabalho espetacular, tem uma metodologia incrível, está sediado no Rio de Janeiro. De quem que eu estou falando? Nosso mestre Leão Teixeira, o famoso Zé Beleza. Antes da gente começar o podcast, eu vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, deixar aí os seus comentários sobre qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês achem conveniente que nós ponhamos no ar, tá bom? Fora isso, quero agradecer todo mundo pelo engajamento, por todas as curtidas, por todas as visualizações. Tá bem legal e eu espero que fique melhor. Um abraço para todo mundo, vamos começar. Fala, e aí, Juliano? Tudo bom? Opa, graças a Deus, tudo bem, mestre. Tudo bem, bom, aí. Valeu, pessoal. Bom estar com o senhor mais uma vez aí conversando. Sempre muito recompensador estar conversando e adquirindo conhecimento de pessoas do seu calibre, aí, com a sua história e com a sua bagagem para ensinar para a gente. Mestre, o microfone é seu. Tá Pode ótimo. falar, mestre. Não, eu que agradeço aí, Juliano, o convite. Para mim é sempre um prazer poder colaborar de alguma forma, né, com o desenvolvimento, o crescimento do jiu-jitsu. E hoje está bem claro, né, que todo esse trabalho online, né, de visualização do nosso esporte, inclusive através do teu programa, do podcast que você está fazendo, que é sensacional, é sempre bom, né, a gente poder contribuir de alguma forma e estamos aí mais uma vez. Pode contar comigo sempre. Obrigado pelas palavras, mestre. A intenção é sempre essa, é elevar o nível de tudo, é fazer com que a gente leve informação de qualidade para as pessoas. Mestre, eu queria que as pessoas entendessem a profundidade do seu trabalho com o jiu-jitsu, desde o começo lá, não é só hoje. Hoje, com a internet, tudo toma uma proporção muito maior, né? Porque antes a gente fazia um curso, o Leão vai dar um curso lá não sei aonde, num centro de convenções, atingiria o quê? 100, 200, 300 pessoas? Hoje a gente coloca as coisas na internet, atinge 100 mil, 200 mil pessoas, então a proporção ficou muito maior. Consequentemente, a gente consegue levar coisa de qualidade para mais gente, mas também coisas de qualidade não tão boa, né? Agora, a profundidade do seu trabalho, a gente sabe que você desenvolveu uma metodologia sua, dentro de tudo que você aprendeu, claro, seguindo toda aquela linha, mas hoje você, nesses 30 e poucos anos dando aula de jiu-jitsu, como que você consegue entender, como você consegue medir toda essa evolução que você, Leão Teixeira, proporcionou para o jiu-jitsu, com a sua maneira de ensinar, com a sua metodologia, com o seu carisma, com o seu jiu-jitsu? Bom, aí a gente tem basicamente dois fatores, né, para ser falado ou ser explicado, né? Primeiro é a metodologia, né, cara? Eu acho que esse aí é o maior legado da família Gracie, né, que nós não podemos deixar de mencionar e nunca esquecer, né? Eu acho que os irmãos Gracie lá atrás, eles criaram um conceito completamente diferenciado do que é o estudo da arte marcial, né? É claro que as pessoas, eu já entrei em vários fóruns aí, e as pessoas falam, na Grécia já faziam isso, e é óbvio que a arte marcial ela já vem sendo desenvolvida em toda a história da humanidade, mas eu tenho no meu conceito, na minha concepção, tem um marco bem diferenciado que é antes e depois da família Gracie. Os irmãos Gracie, quando trouxeram para dentro de uma escola de jiu-jitsu, né, para dentro de uma academia, como ensinar jiu-jitsu, eles não olharam só para aquele atleta, para aquela pessoa que tinha qualidade de fazer uma performance de alto nível. E, independente disso, eles tinham, é claro, grandes lutadores deles, como o grande mestre João Alberto Barreto, Flávio Behring e muitos mais, que até da própria família, o Reison Gracie, o Hollis Gracie, o Carson Gracie, eram
era a linha de frente ali da academia. Se você chegasse lá e quisesse treinar duro, tinha treino muito bons treinos, né? Mas eles tinham, dentro do programa deles, uma sequência metodológica, né, uma didática de ensino muito clara do que seria uma arte marcial e como você ensinaria para aquela pessoa que nunca fez nada, né? Então, quando eu conheci o Royce Gracie através de alguns amigos, o Álvaro Romano, o Fábio, o Márcio Stambox, o Rodrigo, eu treinava no Jorge Medi, que tinha sido aluno deles, né? Eu fazia judô, era uma época no Rio de Janeiro onde o judô e a capoeira e o karatê eram muito evidentes, vamos dizer assim, em treinos, né? Mas eu era da escola do Jorge Medi e eu via falar muito em jiu-jitsu. Meus amigos, estou treinando jiu-jitsu, fui na Academia Gracie, conheci o Hollis, estava o Hollis e o Carson lá, e por uma coincidência muito grande, o Hollis me apresentou logo no meu primeiro dia o Carlinhos, o Carlos Gracie Júnior, que se tornou um grande amigo meu, e acabamos sendo sócios, né, na primeira academia que ele montou, ele que seria a Barra Gracie, né, a Gracie Barra, a primeira academia dessa franquia que ele fez de uma maneira excepcional, espalhou pelo mundo inteiro. E lá eu fui um dos instrutores, como eu estudava educação física, tinha um curso de criança muito forte no Arpoador, o Carlinhos e o Crowley pediram para eu organizar, ajudar nas aulas de criança. E eu cheguei a ter quase 150 alunos lá, infantil, né? Nessa primeira academia que era da Barra Gracie, que era Clube Gracie de Jiu-Jitsu, e virou a Barra Gracie e a GB, a Gracie Barra. Bom, nesse interim, né, nesses estudos que nós íamos fazendo lá, veio esse conceito que era, como eu falei, de treino da família, né? E já de uma forma bem diferenciada e formatada já para um caminho de o trabalho infantil. E foi quando, em 92, eu comecei a dar aula lá, em torno de 84, 85. E foi quando, em 92, né, a Dalal Ascarme, eu já tinha um trabalho muito forte de criança, ela me chamou para fazer um trabalho dentro da academia de balé dela. Na época, você imagina, eu já era faixa preta, um dos sócios da Barra Gracie, trabalhando direto com jiu-jitsu, e surgiu esse convite inusitado de ir para uma academia de balé. Mas eu vi ali uma oportunidade de fazer um trabalho diferenciado, que eu já estava com vontade de fazer, de algumas coisas que eu já tinha visualizado em relação ao trabalho infantil. Então, a gente começou um trabalho na casa, ali na Gávea, está fazendo agora 30 anos, né, esse ano, completam 30 anos que eu estou lá, e nós começamos um estudo de trabalho infantil lá, que foi crescendo, foi crescendo. Os primeiros professores que me ajudaram lá foi o Carlos Soneca, o Hélio Moreira e o Gordo. Eu convidei eles para irem comigo para lá, e já estava com a ideia de formatar o programa infantil, dividido por faixa etária, trazendo todo um conceito diferenciado para o treinamento infantil de uma experiência que eu já estava tendo há algum tempo e que eu achava necessária, né? E dentro desse estudo, eu comecei a criar e a formatar uma escola de jiu-jitsu. Comecei a chamar como escola de jiu-jitsu. Posso estar até enganado, mas se olhar dentro dos registros de hoje em dia é fácil de ver isso, né? Eu acho que a Leão Teixeira foi a primeira que foi chamada escola de jiu-jitsu realmente, porque era tudo academia, 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 e eu falei, não, vamos fazer uma escola de jiu-jitsu. E aí a gente começou a colocar ali os horários divididos por faixa etária, e eu comecei a pensar em 3 a 6, 7 a 9, 10 a 12, 13 a 15 anos, né? E em cada dentro desse programa a gente teria a formatação específica para aquele curso, né? Fazendo como se fosse uma aula mesmo, um curso que a criança
ela teria os níveis de treinamento até uma faixa etária, depois ela passaria para um outro nível de treinamento. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi escrever tudo que eu sabia de jiu-jitsu, que eu já tinha aprendido, e o troço dividido em fundamentos, né? Porque, na minha visão, o jiu-jitsu ele é bem claro, né? A luta em si, né? Ela começa em pé, ela tem a guarda, ela tem o lateral, né? A montada e as costas. Em cima desses 5 fundamentos, né? Você trabalha as técnicas de jiu-jitsu. Se você não colocar nada em relação à lapela, a uma coisa muito que dependa muito de uma condição física ou de uma habilidade específica, você vai conseguir escrever. Eu escrevi em torno de 120 movimentos clássicos, básicos, em pé, na guarda, do lado, na montada e nas costas. Então, a gente está falando de 5 fundamentos, que são os pilares da luta, né? E aí você começa a dividir como é que você vai preparar um aluno que não sabe nada para ele se tornar um lutador, né? Então, nisso, na parte em pé, você tem que ter os movimentos da defesa pessoal, que te ensinam bastante, e que te dão uma noção muito boa de equilíbrio de base, né? Linkados a finalizações específicas que acontecem no chão, né? E dali você começa a introduzir. O livro do Hélio Gracie é muito interessante, né? Tem, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Tem um movimento da defesa da paulada, o primeiro, que você faz o escudo, né? O segundo é quando o cara, para você tirar a paulada de uma maneira bem simples. Você está ensinando um aluno que não sabe nada lá a dar um passo à frente e ficar equilibrado. O segundo movimento sequencial dessa defesa pessoal é quando ele abaixa o braço e você clincha nele em um braço só e entra numa queda de Ippon-Seoinage. Então, você está começando a ensinar o teu aluno ali a fazer um Ippon-Seoinage. A mesma coisa quando você defende de um tapa. Você bloqueia o tapa dele e entra numa queda que a gente chama de gravata, que é o Koshiguruma. Então, você vê que o judô, que na verdade é tudo uma coisa só, está linkado aos movimentos em pé. O que eu vejo hoje é que a competição leva muito os alunos a treinarem muito com o by the book, né? Com o livro de regras embaixo do braço. E a dizer, hoje ninguém derruba ninguém. Então, todo mundo já puxa para meia para fazer um birimbolo, para fazer alguma coisa. É bom? Vai ganhar? Vai. Mas vai chegar lá na frente, vai ser um faixa preta que ele vai querer dar aula algum dia, ele vai querer construir alguma escola de jiu-jitsu, ele não vai saber o que ensinar. Ele vai ficar ensinando como ele ganhou uma competição? Não é por aí, né? A competição, a gente pode até falar disso depois, para mim, ela está num outro nível, ela é uma outra parte que o estudante tem que aprender. Então, se você vai numa sequência de didática correta, dentro dos fundamentos básicos, você tem muita coisa para ensinar. E aí é o que eu falo, se você ensinar da forma correta, uma criança, vamos dizer, de 7, começa a treinar aos 3 anos de idade. Ela, quando chegar aos 6, 7 anos de idade, ela tem que pelo menos saber ficar em pé, bater na mão, ter uma base de equilíbrio em pé, entrar numa queda de gravata, um tomonage, um double legzinho ou um sotogari. É bem simples. Ela já aprendeu o equilíbrio dela em pé ali para fazer isso. Saber passar uma guardinha em pé, saber chegar do lado, imobilizar, dar uma americana, conseguir prender um braço para dar um armlock, saber trabalhar montado e saber pegar as costas. Por baixo, ela tem que saber uma raspagem bem simples, que seria a tesourinha, a raspagem simples, a forma que você quiser chamar. Saber botar o pé na virilha, levantar, fazer uma levantada técnica, ir para as costas, saber dar uma barrigada, virar de 4, não deixar montar. Enfim, as defesas e os ataques que você também faz por baixo. Se o aluno iniciante consegue fazer isso,
ele está pronto para lutar com qualquer um. Aí é o diferencial que eu digo. Quando você entra dentro de um tatame e você vê um grupo de alunos muito grande, e você olha assim e fala assim, pô, hoje tem treino pra caramba, vou me divertir muito, o teu jiu-jitsu está completo. Agora, quando você entra num tatame e vê um grupo de alunos grande, e você fala assim, ih, hoje vai ser pedreira, vou ficar treinando aqui com meus amigos. Tem algum defeito na sua técnica, né? Você não sabe realmente o que você tem que fazer com todo mundo. Então, um lutador de jiu-jitsu, quando ele é bem formado, ele, na verdade, você tem que falar assim, vamos dar um treino em pé? Vamos. Deixa eu passar a tua guarda? Ah, não, só gosto de passar, não gosto de defender. Deixa eu te dar um ataque lateral aqui que eu quero testar alguma coisa. E ele sabe se defender, ele sabe como se colocar ali do lado, ficar por baixo. Eu acho que é esse o grande conceito que a gente tem que ter como professor. E no treinamento infantil, quais seriam as estratégias para você motivar a criança e colocar ela dentro de um ensinamento correto de jiu-jitsu, para não ficar só em brincadeira. Porque aí é um pouco da pergunta que isso me fez. Qual é o segredo? O segredo é você saber ensinar da maneira correta o garoto lutar, porque ele vai gostar. Eu vejo muita coisa de jiu-jitsu infantil hoje em dia que eu acho legal, mas eu não vejo jiu-jitsu ali. Eu vejo, vejo essa aula de jiu-jitsu, que legal, da fulano de tal. Aí eu vejo criança pulando pneu, passando embaixo de bambolê, pulando corda. Tem que ter brincadeira? Claro que tem que ter. A forma de ensinar uma criança é lúdica, mas o jiu-jitsu te oferece formas muito interessantes de você aprender de uma maneira lúdica a defender uma montada, a ir para uma montada, a derrubar o seu aluno. E ele é legal por causa disso. O jiu-jitsu é uma luta que não depende de habilidade física, e a criança se empolga numa aula bem dada, aprender e a treinar jiu-jitsu da maneira correta. Isso que o senhor está falando eu também acompanho, o senhor sabe, eu fiz o seu curso e, porra, levou demais o meu nível de jiu-jitsu para criança, tanto que hoje, a maior parte dos meus alunos é criança, eu consegui mudar essa característica minha, porque quando eu comecei, o meu foco era competidor, eu tive um time de competição muito grande há 10 anos atrás, e essas pessoas foram mudando também, e a gente vai mudando também o nosso propósito, tal, a gente parte para um jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu mudou também, né, mestre? A gente tem que ver que há 10 anos atrás qualquer um competia. Então você conseguia ter um time de competição com pessoas normais. Hoje em dia você só tem um time de competição de atleta. Pessoas normais não competem. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente tem profissional na faixa branca, aquele cara que faz o jiu-jitsu 3 vezes por semana, ou mesmo todo dia, mas tem a vida dele, tem um homem de família, tem um outro tipo de trabalho, é um médico, um advogado, um comerciante. Ele ir para um campeonato não é uma coisa confortável, deixou de ser aquela diversão que a gente tinha há um tempo atrás, né? Então, e daí eu comecei a passar para esse jiu-jitsu mais de autoconfiança, esse jiu-jitsu mais lifestyle, e hoje eu me descobri nesse jiu-jitsu infantil graças a você, depois que eu fiz seu curso, porque era uma deficiência minha, e hoje estou trabalhando isso. E eu vejo mesmo na internet os caras, a aula de criança. E eu até achava que eu estava errado. Agora, o senhor falando isso, eu me sinto confortável, porque eu vejo o cara lá, olha que legal essa aula, o menino fazendo escada de coordenação, pulando pneu, passando embaixo de argola e tal, mas no fundo, aonde ele vai aplicar aquilo para o jiu-jitsu? Eu acho que uma parte da aula ali, para trabalhar o equilíbrio, incrementar a base dele, a mobilidade de quadril, a lateralidade, ótimo. Mas uma aula baseada nisso vira uma aula de recreação, sendo que no final a gente quer que a criança saia lutando, né? Aprenda a lutar. É muito por aí, cara. É o que eu te falei. Se você formatar o seu programa da maneira correta, você consegue ensinar. Outro dia eu dou o nosso curso, ele está todo online e eu tenho as mentorias, né, que eu faço. E a cada 15 dias, aos sábados, a gente entra numa mentoria online, entra gente do mundo inteiro. Ontem eu fiz uma mentoria, entrou neguinho do Egito, da Grécia, tem outro que está lá na Califórnia, aí entra aqui no Brasil. Aí teve um dos meus alunos que falou, mas é porque meus alunos aqui, eu tenho uma turma que eu tenho que botar para treinar 30, 35 minutos.
isso de adulto, né? Vamos dizer, eles estavam falando de adulto. E se eu não fizer isso, eles não gostam da aula. Aí eu falei, isso é muito fácil, tanto para o professor quanto para o aluno. Você chega lá, você bota um aquecimento e bota o pau para comer, mas você vai ter uma gama de alunos que sabem ficar ajoelhados, uns vão sempre puxar para a guarda e os outros vão sempre ficar por cima. E fica aquela aulinha de jiu-jitsu característica nesse conceito, né? Que todo mundo aquece, aí o professor senta no meio, olha que legal esse movimento aqui. Aí ele tira uma lapela, faz aqui, alguns vão conseguir fazer, eles tiram ali 5, 10 minutos e daqui a pouco o neguinho, todo mundo se olha e fala assim, vamos treinar? Vamos. Isso aí é muito fácil de fazer, a grande maioria das academias fazem isso, mas se você olhar, ninguém sabe jiu-jitsu, na verdade. Todo mundo sabe treinar, sabe se embolar. É como se você fosse uma academia de treino e todo mundo vai ali fazer treino. Ótimo. Então, o Open Mat, ele é legal de ter na academia. Eu tenho meus dias aqui de Open Mat, que eu abro a academia para quem quiser vir e é só treino. Mas você tem que ter a aula, você tem que criar os ciclos, né? Professor que chega para mim e diz que não entende sobre ciclos, sobre o que é um microciclo, um mesociclo, um macrociclo, para mim não entende nada de dar aula. Você tem que ter teus microciclos, que seriam as aulas que você construiu, né? Então, aqui a gente trabalha assim, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso já está tudo na plataforma online, eu já explico, da nova plataforma que a gente abriu. Então, se você tirar janeiro e julho, você tira 2 meses de férias, que é só para treino, mas você tem 10 meses de estudos, né? Então, cada mês tem 4 semanas. Se você faz 40 aulas, você faz, vamos dizer, mesociclos, você bota que teu mesociclo são 2 meses. Então, a cada 2 meses, eu tenho que ter 8 aulas, né? Essas 8 aulas, eu vou estudar elas nas 2 primeiras semanas e vou repetir nas 2 últimas semanas, sempre no mês. Então, a cada mesociclo, 8 aulas, são 5 mesociclos, para completar 10 meses, são 40 aulas. Escreve 40 aulas de jiu-jitsu, colocando aquecimento, defesa pessoal, queda, uma parte de técnica dentro de ataque da guarda ou raspagem, lateral ou defesa, montada e costas, entendeu? E você vai criando ali 40 aulas de jiu-jitsu. Pô, você fica com um programa que você vai, naquele ano, você fala assim, meus alunos vão aprender isso aqui. E se você dá 2 aulas na primeira semana, ou 4, e repete elas nas 2 últimas semanas, você vai ver que eles aprenderam alguma coisa. Você vai exigir que teus alunos façam isso. Então, você chega ali, não tem que ficar dando um aquecimento da vida, não. É um aquecimento de 5 minutos. Estou falando isso com adulto. É um aquecimento de 5 minutos. Correr, virar de lado, rolamento. Eu fui dar uma aula outro dia numa academia, eu mandei o pessoal dar rolamento lateral, todo mundo caindo de ombro, ninguém sabia fazer nada disso. Isso aí já é um movimento clássico que um lutador tem que saber cair. Então, você faz um aquecimento rápido ali para esquentar o corpo, corre, pá, rolamento, vira para lá, fuga de quadril, aí você entra numa defesa pessoal e numa queda. Você gasta 10 minutos nisso aí, tem 15 minutos de aula, né? Aí você ensina uma posição, gasta 10 minutos para eles treinarem a posição. Você tem 25 minutos de aula, né? Aí você, nesses 25 minutos de aula, você dá um específico em cima da posição que você deu. Bota 5 minutos para cada um atacando e o outro defendendo. São 10 minutos, são 35 minutos de aula. Nesses 35 minutos de aula, você ainda tem mais 25 minutos para botar treino. Então, você pode fazer 5 treinos de 25 minutos antes de terminar a tua aula, ou você faz 4 treinos de 5 minutos, são 20 minutos, e deixa 5 minutos para fazer uma volta calma. Você deu uma hora de aula super ativa, que qualquer adulto vai gostar, dependendo da forma que você conduzir,
e incentivar eles a darem o máximo, mesmo no treino específico. Aí, na outra aula, você pode repetir a mesma técnica e bota um pouquinho mais de treino, já que o professor quer que todo mundo treine. Mas você está colocando eles para fazer, vamos dizer, aquela técnica que você queria que eles fizessem, que é aprender a dominar do lado e atacar um braço, e quando o cara está com o braço encolhido, técnicas boas de finalização que tem no jiu-jitsu, que às vezes as pessoas não treinam. Ficam só treinando botar na guarda e raspar para fazer pontuação em campeonato. Então, você, de uma certa forma, você está criando uma didática de ensino que você vai levar aos teus alunos a aprenderem a lutar jiu-jitsu. Se você tem esse conceito dentro, vamos dizer, de 40 aulas, você fala assim, o que eu preciso ensinar para um aluno de 13 a 15 anos dessas 40 aulas? Aí você olha assim, não, dá para aprender bastante coisa, ele vai até essas 30 aulas aqui, ou 25. O que eu preciso ensinar para um aluno de 10 a 12 anos? Basta ele aprender isso, porque isso aqui dentro da coordenação motora dele ainda não é o suficiente. Então, vamos só preparar as defesas dele, que ele tem que ter, e a forma que ele tem que se posicionar em pé, na guarda, e assim você vai até 3 a 6 anos de idade. E aí você cria suas aulas, e isso facilita muito a vida do professor. Ele chega lá, ele sabe a aula que ele vai dar, dentro do que ele preparou de um conceito, vamos dizer, de macrociclo naquela temporada. E aí você vai chegar no final do ano, você vai graduar seus alunos, você escolhe, olha, esse ano todo mundo fez essa gama de aulas aqui. Mas eu quero que meus alunos façam essa aula com uma excelência única. Quero todo mundo fazendo isso aqui bem feito. Todo mundo vai ter que saber fazer essa defesa pessoal daqui que eu estipulei. Todo mundo vai ter que saber fazer essas quedas que eu estipulei. Todo mundo vai ter que saber essas passagens de guarda e raspagem que eu estipulei. Esses ataques laterais que eu estipulei. Ou esses ataques das costas. Ou essas finalizações aqui. Aí você chega no final do ano, você fala assim, da temporada, você fala assim, meu irmão, meus alunos, isso aqui eles aprenderam. No ano seguinte, você prepara de novo ou repete as mesmas aulas que não tem problema nenhum, te garanto que vai todo mundo gostar. E você pode também colocar que na sua escola de jiu-jitsu, eles podem estudar e fazer o que quiserem nas variações que o nosso esporte oferece, porque são muitas, mas eles têm que saber aquela sequência de aulas ali. Com certeza você vai ter uns alunos super bem preparados em formação de técnica de defesa pessoal, de jiu-jitsu, de judô, do que for. Eles vão estar prontos para treinar com qualquer um. Agora, se você é um expert na lapela, ótimo. Pô, você vai... É um mérito seu como professor, como lutador, e você vai identificar alguns alunos seus que vão saber fazer isso, de competição, vamos dizer assim, que vão conseguir usar isso. Agora, isso aí, eu não vejo isso como matéria que você leva para a aula, para o curso do jiu-jitsu da academia, porque os outros 90% dos alunos que estão indo lá, eles não estão pensando na competição. Eles querem ir lá fazer um treinamento marcial, eles querem treinar jiu-jitsu, mas eles querem aprender, querem sentir que estão aprendendo. Se você bota só treino de competição, ou você bota, como esse menino veio me falar, só treino, vai chegar uma hora que um vai machucar o ombro, o outro vai machucar o braço. Não vai dar certo. Cara, eu tive uma experiência, só para ilustrar isso, que eu sempre pensei assim, né? E eu estava na Inglaterra um período lá com o Maurição, que eu adoro aprender com ele, né, cara? É um cara que eu me inspiro muito, o pai do Roger. Foi o braço direito do Hollis, e ele tem uma excelência em ensinar fantástica, e quando a pessoa aprendeu da forma correta, ela está sempre evoluindo, né? Você está sempre com a cabeça mexendo e evoluindo. E eu vi ele fazendo... Eles têm uma aula lá na Inglaterra
num dos horários nobres da academia, que eu acho que é entre 6 ou 6:30 da tarde, 2 vezes na semana, é uma aula que você vai com seu parceiro lá. Vamos dizer, vocês convidam um amigo, ou você já sabe que ele vai estar lá, e vocês fazem a aula quase que inteira juntas. A aula é só de técnicas básicas de jiu-jitsu, de fundamentos, de como é que você defende, de defesa pessoal no chão. E a aula é super interessante e é lotada. Lotada. E você vê faixa preta indo lá fazer a aula, que é uma aula que, a princípio, eles criaram para ser de beginners, né, de iniciantes, e se tornou uma das aulas mais famosas da Academia do Roger, porque todo mundo adora fazer. É por isso que eu estou dizendo. Esse, na verdade, se você olhar lá atrás, foi o grande legado. Às vezes ninguém fala assim, os Gracie deram porrada em todo mundo, fizeram um monte de coisa. Pô, fizeram. O legado do Hélio Gracie é indiscutível. A visão dele marcial de jiu-jitsu, pô, não tem o que falar, cara, é fantástica. E quem não reconhece isso, eu tenho pena, porque vai caminhar por um outro lado. Agora, o maior legado dele foi exatamente fundamental um estudo em cima de como você vai ensinar jiu-jitsu para as pessoas, para aquele cara que quer aprender jiu-jitsu, porque todo mundo quer aprender. Por isso que eu tenho um livro dele do lado lá na minha mesa lá da academia, eu tenho o livro lá, eu estou sempre olhando. Eu acho que ele, nesse conceito, ele e os irmãos deles foram muito bons, e a gente só tem que evoluir, e vai sempre evoluir. Como eu falei, o Maurição é um exemplo, que eu estou sempre evoluindo. Eu evoluí muito. A pandemia, para mim, foi uma lição enorme, né, cara? Eu aprendi muito, cara, ali, não só com tudo que eu sabia de jiu-jitsu, mas de vida, né? Foi difícil para nós, né? Vamos dizer, que já estávamos aí, né? À frente, acelerado, você ficar quase 2 anos fechado e ter que voltar. Mas o jiu-jitsu me deu a força e o entendimento necessário de como voltar. E o meu conhecimento de jiu-jitsu, claro que eu tinha, e grande, que graças a Deus eu sempre gostei de estudar e tive a oportunidade de estudar com boas professoras, tive bons professores. Carlinhos me ensinou como um irmão. Eu aprendi tudo com ele, com os irmãos dele, tudo que eles podiam me ensinar, vamos dizer assim. E eu consegui, através desse conhecimento, voltar até melhor. Né? Hoje em dia, esse lado que foi que você falou na primeira pergunta online, né? Ele mudou muito. A gente está aqui hoje falando, você está em Cyprus, eu estou aqui no Brasil, a gente está conversando, fazendo um podcast. Eu tenho hoje em dia, só num canal do YouTube lá, tem 40 mil seguidores, no outro tem mais tantos mil. Pô, milhares de professores já dentro da plataforma de jiu-jitsu, ensinando eles, e não ensino buscando franquia, não. Eu tenho as minhas franquias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu posso olhar. A gente tem hoje uma parceria com a Bodytech muito boa, está colocando o jiu-jitsu dentro da Bodytech, e tenho as minhas unidades minhas, né? Mas a plataforma da Leão Teixeira me deu chance de passar o meu conhecimento para milhares de pessoas no mundo inteiro. E eu criei tipo uma associaçãozinha que eu não exijo que o cara tenha a brand, a minha marca com eles. Ele pode ter a marca dele, mas ele é um associado meu que tem um suporte que eu ajudo ele. Tem milhares de professores começando que não tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, que eu tive de estar ali no seio dos irmãos, da família, e aprender. E eu quero realmente passar isso para todo mundo. E eu acho importante passar esse conhecimento, até porque não foram todas as pessoas que tiveram a oportunidade que eu tive de aprender ali dentro da família Gracie, né? Dentro do seio da família Gracie, cara, e conviver com grandes mestres que estavam ali. Eu consegui treinar
com o Hollis, consegui treinar com o Carlinhos e com o irmão dele, que me ensinou que nem um irmão, cara. Eu aprendi pra caramba com o Carlinhos. Tive a oportunidade de treinar com o Carson. Cara, teve uma época que a gente estava ali na Rio Sport Center, a Cláudia pediu para colocar o jiu-jitsu lá, e eu ia lá para ajudar no jiu-jitsu infantil, né? Eu saía da Barra Grace, tinha umas aulas que eu dava lá, que era de jiu-jitsu infantil, a academia estava começando, e para a gente era importante fazer o jiu-jitsu crescer, né? A gente tinha fundado a Associação de Jiu-Jitsu da Barra, que viria a ser mais à frente a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então, a nossa ideia era ali espalhar o jiu-jitsu mesmo para todo mundo. E, nesse período, o Carson estava na academia, dando aula para adulto. E, pô, aí olha só que incrível, eu chegava lá para dar minha aula de criança, estava o Carson dando aula. Aí eu ficava esperando ele acabar de dar aula, dava minha aula, depois a gente não tinha mais nada para fazer, ficava nós dois juntos lá, treinando, estudando. Cara, aí eu falo assim, meu irmão, cara, tem muita sorte, cara, porque eu treinei com o Hollis. Na época, fiquei na maior dúvida se eu entraria no Carson ou no Hollis, porque os dois eram a mesma escola. O Hollis, infelizmente, faleceu muito cedo. Colei com o Carlinhos, que já era meu amigo, e fomos fundar a primeira academia lá da Barra, e eu fui junto com ele, com o Crowley e com o Rio. E mais à frente tive a oportunidade de estar colado com o Carson. Sem falar em Álvaro Barreto, João Alberto Barreto, Flávio Bering, todos esses grandes mestres, o Álvaro Mansur, estava todo mundo ao redor ali, sempre a gente aprendendo, o Hélio Gracie, né, cara? Pô, eu ia dar aula na academia, ficava até nervoso, cara, que eu chegava para dar aula lá, estava o Carlos Gracie e o Hélio sentado. E os caras iam assistir a aula. Eu falava, caraca, meu irmão, coração batia aqui, né? Eu não sabia nem como é que ia ser, cara. Mas, pô, tinha um carinho enorme deles, né? O professor Carlos, cara, eu tinha uma relação com ele fantástica, cara. Meus filhos, quando nasceram, eu levava no Pedro Sober, que era o pediatra mais famoso que tinha no Rio de Janeiro, para vacinar, para pesar, para fazer tudo. Mas saía de lá, levava no Carlos Gracie para perguntar da alimentação. Meu pai brincava comigo, falava assim, você gasta uma fortuna no pediatra mais caro e vai perguntar para o professor Carlos sobre comida? Eu falei, não, é porque ali eu quero saber direito se eu estou dando a coisa certa. E ele me ensinava um monte de coisa, né? Ó, vai bater leite de cabra com cará, vai fazer isso, vai dar isso para os teus filhos. Então, eu acho que esse convívio que a gente teve é quase que uma questão, é um compromisso que eu tenho que ter, não só com a vida, mas com o jiu-jitsu, com a comunidade do jiu-jitsu. Eu tenho que passar isso para as pessoas. Conhecimento a gente não guarda. Conhecimento a gente adquire e a gente passa adiante. E toda vez que a gente passa adiante, você cresce, você melhora como ser humano e como profissional, como professor. E se você ajuda a comunidade do jiu-jitsu a crescer, é como se você estivesse num porto parado lá. A maré sobe, sobe todo mundo. Então, tem gente que já me perguntou, pô, mas você está passando o que você estudou e aprendeu, o seu segredo? Pô, que segredo? Não existe segredo. Existe uma coisa que está aí, que é o nosso jiu-jitsu, que é de todos nós. E se todo mundo melhorar, se o nível melhorar, todo mundo cresce. Eu adoro ver essas pessoas novas que estão vindo, que estão melhorando, que estão crescendo. Adoro ver o Fábio Gurgel, a forma que ele passa as coisas dele, cara. Ele é um menino, eu chamo menino porque eu vi o Fábio Gurgel de faixa amarela, faixa laranja, e treinar lá na academia com o Jacaré. Mas eu adoro ver o trabalho que ele faz, ele tem essa ideia, ele passa para frente. A Kira, outro destaque novo que está vindo aí da nova geração. O trabalho da Gracie Corr é fantástico. É uma coisa que, cara, traz todo mundo junto. Porque se você olha uma coisa boa, você olha e aprende. Burro, ou coitado, não é burro, mas é ignorante a pessoa que não vê isso, cara. Você tem que olhar para frente e ver, olha, agora é assim, igual o online, como a gente estava falando no começo. Eu estava em casa, não sabia o que ia fazer,
e a academia fechada, um dia eu olhei para os meus filhos, e olhei para minha mulher e falei assim, ó, vamos se mexer, compadre. Afastei todos os móveis, fiz um tatame dentro de casa, botei 4 câmeras, comecei a entrar ao vivo no Instagram, foi virando aula, comecei a escrever aula, não sei o quê, criei a plataforma Léo Teixeira de Jiu-Jitsu. E hoje está aí. O Jiu-Jitsu na escola voltou, presencial, mas a gente tem também a plataforma. Então, eu cresci com isso. Eu aprendi, e é isso que a gente tem que ter. Mas eu aprendi o quê? Como? Passando adiante, né? Se eu não quisesse passar nada adiante, você morre com aquilo ali que você sabe e você fica para trás também. Porque Morre de fome com a despensa cheia, né, meu? Morre de fome com o armário cheio de comida. Cada curso que eu dou, eu aprendo pra caramba, cara. Pô, as pessoas que vêm aqui, cara, eu dei um curso presencial, veio aquele menino lá de São Paulo, veio uma galera que é boa pra caramba. E eu troco formação com eles pra caramba. O cara fala assim, mestre, adorei isso que você me mostrou. Eu fiz um curso em Brasília, o Xande Ribeiro estava lá fazendo o curso comigo, presencial. Aí o Xande já me mostrou um monte de coisa da maneira que ele e o Saulo fazem. Eu já olhei e falei, pô, que maneiro, olha assim. Cara, então, ninguém é o dono da verdade, entendeu? Eu acho que eu sempre falo isso nas postagens lá, as pessoas me agradecem. Eu boto lá, estamos juntos nessa jornada. Está todo mundo junto. Então, quem não entender isso, não entendeu nada, né? Quem não entendeu o valor que o jiu-jitsu tem como ensinamento, não respeitou a história dos seus mestres, do legado que você recebeu, não entendeu nada, caiu de paraquedas e, infelizmente, são pessoas que vão passar ao largo, vão ter pouca coisa, porque o jiu-jitsu é muito maior que isso, né? O jiu-jitsu que foi criado com um carinho e um amor muito grande pelos irmãos Gracie. A forma que eles colocaram essa técnica e a história deles dentro da arte marcial é fantástica, é folclórica. Não existe nada igual no mundo. A gente viu o Kelly Slater ganhar esse final de semana agora, o surf, né? Um cara de 50 anos que entrou lá e arrebentou. Ele tem um amor do caramba, mas é o Kelly Slater, né? Os Gracies, eles fizeram um negócio dentro do esporte, porque o jiu-jitsu não deixa de ser um esporte de combate, né? Eu gosto de falar isso, né? Ele é uma arte marcial, mas é um esporte de combate. Eles criaram uma formatação fantástica. O professor pensou em ter 21 filhos. Aí o Gracie seguiu a linha, os caras queriam propagar mesmo, criar um legado, o troço foi pensado, veio de uma maneira diferenciada, e isso tudo criou essa família toda, né? A gente viveu alguns momentos da história do jiu-jitsu muito fortes, né? De desafios, eu cheguei a presenciar, né? Quando o Zulu veio aqui, que desafiou todo mundo e ninguém apareceu, e o Rickson que foi lá e meteu as caras. Eu vi o pessoal da luta livre entrar dentro de um campeonato de jiu-jitsu na Urca e desafiar todo mundo. E a gente brigava entre si, tinha aquela rivalidade de academia, o Carson, criava um clima de briga, mas era uma coisa esportiva. Mas na hora que a bandeira levantava, meu irmão, era todo mundo um time só, sempre foi assim. Então, o jiu-jitsu tem isso, né? O jiu-jitsu, na verdade, é uma grande família. Eu gosto de olhar assim. Por isso que eu me sinto muito na obrigação até de ajudar muito todo mundo que está começando e de passar adiante. Não só como business, né? Porque acaba virando um business, mas é um trabalho que eu tenho uma gratificação muito grande. Eu sou muito grato com tudo que eu recebi, né? Muito grato. Eu hoje em dia estou aqui, consigo viver numa coisa que eu adoro, e já são quase 40 anos dando aula, 30 anos na minha escola,
e construir a minha família. Então, eu acho que isso aí é uma bênção, é uma coisa que a gente tem que valorizar, tem que ser grato e tem que entender como é que a gente pode também dividir isso com as pessoas, né? Então, é por aí. Eu tenho um valor muito grande em cima do que eu posso passar e ensinar para todo mundo, não só para os meus alunos, mas para toda a comunidade do jiu-jitsu. Porra. Então, mas o senhor estava falando um pouco antes de toda essa explicação, de toda esse conto histórico aí, que hoje o professor de jiu-jitsu, muitas vezes, ele sabe fazer alguns movimentos isolados, ele é bom em algumas coisas, mas o que deu a entender é que ele não entende, na realidade, o que é o jiu-jitsu. A partir do momento que você entende o que é o jiu-jitsu, você se mantém atualizado, você continua tendo ferramenta e informação para passar o conhecimento do jiu-jitsu de uma maneira atual, né? O que a gente vê hoje é que tem hoje muitos campeões e muita gente aí que dá aula e está com a academia lotada por ser um campeão, mas até onde você acha que vai isso? Porque uma coisa é real, a gente está vivendo ainda a história do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito recente. A família Gracie, com tudo que eles construíram, eles conseguiram ver a arte deles ganhar o mundo, se provar melhor, porque isso é a história que fala, mas o jiu-jitsu ainda é novo e está se desenhando, ele ainda está num processo de, vamos dizer, de estabilização. O jiu-jitsu ele muda a cada dia, tanto na questão competitiva, quanto no público que ele consegue abranger. Hoje em dia, muita gente... Eu acho que o jiu-jitsu, hoje em dia, ele só não é mais popular que o futebol no Brasil, porque ele não passa na televisão. Porque ele é um esporte individual que não passa na televisão. Se começarem a transmitir os campeonatos de jiu-jitsu com a mesma frequência que se transmite o Campeonato Brasileiro de Futebol, o jiu-jitsu história fica tão popular quanto. Porque ele também engloba valores que o futebol, não estou menosprezando, mas que o futebol não engloba. Ou deixou de compreender no seu bojo aí, no seu corpo. Enfim, o que você acha que vai ser daqui para frente esse jiu-jitsu meio, vamos dizer, eu arrisco a dizer deficitário que vem se praticando, e o que um faixa preta hoje precisa, eu não digo que ele precisa ter, porque ter é uma coisa muito ampla. O que um faixa preta hoje precisa saber para ser realmente um faixa preta, para se dizer um faixa preta de jiu-jitsu e continuar vivendo como você, o Mauricião, os grandes mestres que a gente cita, continuam vivendo do jiu-jitsu hoje com aquele jiu-jitsu clássico que aprenderam lá atrás, que muita gente hoje que eu não gosto de dividir jiu-jitsu entre new school, old school, judô e jiu-jitsu. Judô e jiu-jitsu é a mesma coisa. A gente dá ênfase diferente para algumas situações. Old school e new school não existe. Jiu-jitsu é um só. Jiu-jitsu é o que a família Gracie fez e tem que se manter, né? Então, só que muita gente, eu vejo muita gente hoje dizer, isso já era, ou eu não preciso saber disso para ganhar um campeonato, sendo que, na verdade, o campeonato vamos colocar aí, generosamente, 20% do que o jiu-jitsu pode proporcionar para a gente. Então, o que você acha que um lutador de jiu-jitsu hoje, um faixa preta? E outra coisa que eu não gosto de diferenciar lutador de professor. O cara chega na preta, ele é professor, ele tem que saber passar o que ele sabe e ser completo, né? O que precisa saber tecnicamente um faixa preta? E o que você... Não sei se você consegue vislumbrar o que você acha que vai ser o jiu-jitsu daqui para frente com toda essa onda de faixas pretas que está vindo, mas não tem o mesmo conhecimento que você, não tem o mesmo conhecimento que os mestres, ou que aqueles faixas pretas formados por mestres que têm essa visão. Cara, eu acho que é o seguinte, cara, você colocou bem, né? O jiu-jitsu ainda é muito novo. Eu acho que o jiu-jitsu é muito novo. E acho que essa é a visão do Carlinhos também, cara. Tanto que o trabalho que eles fazem lá na IBJJF, que eu participei muito no começo, né? A gente fez o primeiro campeonato, vamos dizer assim, primeiro campeonato brasileiro, e aí a gente ficou sem espaço, porque estourou, né? A gente vinha fazendo as competições no Veiga de Almeida, fizemos através da Associação de Jiu-Jitsu, aí foi fundada a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, eu entrei como vice-presidente, aí fizemos o primeiro campeonato, que foi um tributo ao Carlos Gracie, tinha uma camisa, né? A gente fez lá na Axe, aí explodiu, cara, explodiu.
eu consegui falar com a TV Globo, saiu no Globo Esporte. O troço ficou enorme. Aí eu sentei com o Carlinhos e nós começamos a pensar que teria que ter alguma coisa maior. E nesse ponto, o Pedro Gama Filho, na época, vivo, né, ele sempre ajudou muito, ofereceu da gente começar a fazer os campeonatos na Gama Filho, que era um ginásio da época que todo mundo usava. E a gente conseguiu lá fazer um campeonato com o cunho oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. A medalha estava lá, tinha COB na medalha, né? E colocamos a confederação dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí veio a ideia do primeiro Pan-Americano. Todo mundo falou para a gente que a gente era doido, né? Vai para os Estados Unidos fazer o quê? Aí os Machados já estavam lá, a gente conseguiu fazer um campeonato. E tem uma história interessante aí, se tu permitir, eu dou uma puxada por ela, porque, só para sair um pouco da pergunta, tinha que tirar visto, né? E aí nós fomos lá, eu fui lá no João Avelange conversar com ele, que era o presidente da FIFA, e ele, é claro, tinha uma influência muito grande, e o papai tinha sido presidente da Federação de Golfe, conhecia ele, marcou uma entrevista, fui lá conversar com o João Avelange, falei do nosso projeto, ele adorou, me apresentou o cônsul americano no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sentei com o cônsul americano, expliquei o nosso projeto. E Estados Unidos, os caras dificultam entrar. Mas se eles veem uma coisa boa, eles aceitam na hora. Eu entrei no consulado americano com Carlinhos, com uma caixa, com 60 passaportes de brasileiros. O cônsul-geral sentou na nossa frente e estampou na hora tudo, conversando com a gente, com uma pessoa ajudando ele. Saí de lá com todos os vistos. A única coisa que ele me pediu foi que, no dia que eu retornasse, eu levasse todos os passaportes lá para ele. E foi o que a gente fez. E aí o jiu-jitsu começou a crescer na América, que isso foi uma visão que tem que dar o mérito ao Carlinhos Gracie, que falou, a gente tem que ir para os Estados Unidos para o nosso esporte crescer. Então, a importância do trabalho da competição, eu não tiro. Ela é grande e muito importante, porque ela espalhou o jiu-jitsu no mundo inteiro e está espalhando. Tem competição de jiu-jitsu no mundo inteiro. Eu só estou falando isso porque eu não sou contra a competição, pelo contrário, a competição ela faz o esporte crescer, e crescer muito. E dali, depois do primeiro Pan-Americano, a gente fez o primeiro Mundial no Brasil, lá no Tijuca. Eu montei aqueles tatames quase que sozinho. Eram uns tatames de palha, para você ver como é que era na época. Eu botei aquela quantidade de tatame de palha lá no Tijuca e prendi por baixo com uma corda, enrolando com a madeira, igual fazia no campeonato de judô, aqueles tatames todos. E aí juntamos todo mundo do jiu-jitsu, porque tinha muita rivalidade, e falamos, a gente tem que fazer um campeonato que vai ser o próximo passo para colocar o jiu-jitsu no mundo, que vai ser o campeonato mundial. Aí veio o Renko Parduel, veio um monte de gente, mas tinha que unir todo mundo. Aí eu chamei o Carson, cara, botei o Carson na nossa diretoria, o Carson virou diretor de disciplina. Falei, Carson, tu vai ficar do meu lado, a gente tem que tirar todo mundo de dentro da área de luta. O Carson veio, fizemos uma premiação, chamamos o Hélio Gracie, que há muito tempo que não estava participando das competições. Aí tem até uma imagem do Hélio Gracie, do professor, muito legal, que ele está lá em cima na arquibancada e a mesa chama para dar essa placa a ele com os filhos lá, já esperando ele, né? Acho que estava o Royce, eu não me lembro direito, o Rickson, os filhos estavam presentes ali na hora. Aí ele desce da arquibancada e dá um pulinho assim, no auge da competição, lotado, e ele no auge lá de não sei quantos anos, meu irmão. O Coroa desceu ali, deu um pulinho por cima, o ginásio veio abaixo, ele entrou pelo meio do tatame e recebeu a placa. Foi muito bonito, foi um evento que marcou, por isso que eu falo, a rivalidade sempre existiu muito forte, mas na hora de fazer a coisa certa, a turma sempre fez o que tinha que ser feito. Então, que ano que foi esse primeiro Mundial, mestre?
Viu? Ah, meu irmão, aí tu vai me pegar, cara. Mas se tu botar no YouTube aí, tu vai ver, cara. Aí tu vai me quebrar. Data, não fala data comigo, mas... Foi em 98, será? Foi por aí, né? Porque teve o... Eu acho que o Pan-Americano foi em 97, eu não sei. Foi uma coisa assim, foi um seguindo do outro. A gente fez primeiro o Pan-Americano em Huntington Beach, que foi o único Pan-Americano que foi uma delegação inteira, todo mundo lutando para o Brasil. Era nós de um lado e os americanos do outro. Hasteou bandeira do Brasil e bandeira dos Estados Unidos. Tocou os dois hinos, todo mundo de gravata. Pô, tem umas fotos clássicas aí que estão na internet da comissão que representava o Brasil, que era eu, Crowley, Carlinhos, Márcio Tambovski, Álvaro Romano, o Rodrigo, todo mundo arrumado, o Jean-Jacques, né? Ninguém arbitrava de gravata. Pô. Foi maneiríssimo esse Pan-Americano. E aí veio depois o Mundial, que teve aquelas lutas clássicas, né, do Lipório com o Renko Parduel, teve várias lutas, foi fantástico esse Mundial. Eu acho que o Mundial deveria, quando acabar, liberar tudo, trazer aqui para o Brasil, cara, porque... Falei isso esses dias, mestre. Estava falando com o falar. Otávio de Almeida. Eu falei, eu acho... Tudo bem, hoje o jiu-jitsu cresceu. Tá na hora de trazer o Mundial para o Brasil de novo. E não pelo fato não, o jiu-jitsu é nosso. Não por isso. A gente tem muito cara bom no Brasil, muito campeão, que não tem condições de viajar. Que não tem condições de tirar um visto. E o americano consegue vir para cá. O pessoal dos Estados Unidos consegue vir. Cara, e outra coisa, adora, né, vir. Adora, os caras têm a maior condição. Então, eu estava falando com o Otávio de Almeida num podcast, já até está no ar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e a gente fala exatamente isso. O Mundial de Jiu-Jitsu hoje, por respeito a toda a história do Jiu-Jitsu e aos atletas que a gente tem hoje, tinha que ser no Brasil de novo. Tinha que ser no Brasil de novo. Tirando toda a parte econômica, financeira, mas lá se paga em dólar. Não é continua cotando. Deveria ter, de 3 em 3. Até porque eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um aluno meu que já pegou a preta e ia lutar a marrom de mundial. Não pôde lutar, porque estava bloqueado o visto para ir para lá, ele não conseguiu tirar e não lutou. Ele estava tudo pronto para ele lutar de marrom lá, o Lucas. E, cara, esse menino, ele é o primeiro do ranking aqui no estadual, e praticamente não tem adversário para ele. Não vai fazer feio, não. E outros, cara. Eu tenho um garoto aqui de 11 anos que é tricampeão pan-americano. Não foi nesse pan-americano. Moleque ganha tudo. 11 anos, cara. Ganhou até aquele da Naga lá, que é uma... desculpa eu falar isso, mas é meio confuso, né? A luta, uma idade misturada na outra. Ele foi lá, ganhou o Pan-Americano, no mesmo dia entrou no carro, foi para San Diego lutar o da Naga e ganhou o cinturão. Tem muita gente boa aqui, cara. Sim, e a gente acaba tolhindo esses caras, né? Cerceando a oportunidade deles de lutar. Como eu acho também, mas não sei se o senhor concorda, o Campeonato Brasileiro tinha que ser itinerante. Ele tinha que ser cada ano em um estado, porque hoje o jiu-jitsu toma conta de todos os estados. E o Brasil é um país continental. Então, o cara que mora no Rio Grande do Sul, às vezes é difícil para ele viajar até o Rio ou São Paulo para lutar um brasileiro. Então, ele teria oportunidade em algum momento. Ou o cara do Norte. A gente tem jiu-jitsu muito bom lá no Norte, e que poucas vezes se destaca por conta dessa dificuldade, né? Viajar no Brasil, dentro do Brasil, também é caro, né? É caro, mas voltando até o que a gente estava falando, que eu abri aqui uma aspas por causa do negócio do João Avelange, que eu achava interessante colocar. Eu acho que a competição, um pouco em cima do que você tinha me perguntado, ela vai chegar uma hora, tipo assim o golfe, né? O golfe, ele tem as categorias, o handicap, né? Então, eu acho que deveria ter, não sei se vai chegar alguma hora, vai ser assim, você deveria pelo menos ter aqueles caras que já fizeram pódio, eles só podem competir em outro nível, entendeu, de competição. E tipo, você ter, como tem no golfe, eles têm o scratch, né? Tem os caras que são os profissionais, que vão na categoria scratch. Você deveria ter isso no jiu-jitsu também.
porque senão é o que você falou, cara, fica muito complicado. O cara que está treinando para competição, esse meu aluno, é meu professor, ele agora me pediu para parar de dar tantas aulas que ele estava dando, porque ele quer realmente, ele está com a preta, ele quer se preparar. Como é que você vai competir contra um lutador desses, né? Não tem, você vai entrar lá para ser figurante, cara. Um cara que Sim, não está... tem. Não tem. Então, eu acho que deveria ter a competição amadora, né? E a profissional. E vai ter pesos diferentes. Isso até para as confederações não deixa de ser mais uma forma de você ganhar, entendeu? De você ter receita. Então, é um caminho. Outra coisa que você tinha me perguntado, o que vai ser do cara que só competiu, né? Se ele chegar lá na frente. Ele tem que se preparar, ele tem que saber se preparar. Eu vou te dar um exemplo de um que eu acho que é um dos os maiores competidores que existe, que é o Roger. Entendeu? Eu vi grandes lutadores, mas, vamos dizer, na era moderna, o Roger foi um cara que se destacou. O que o Roger fez esportivamente, não vou nem falar de vale tudo, porque ele teve uma entrada no UFC muito forte, mas eu acho que não foi bem colocada as lutas deles ali, entendeu? E o UFC não valorizou o Roger da maneira que poderia ter valorizado, ter dado as chances corretas para ele, tanto que ele foi lutar depois naquela outra organização lá na Ásia, se deu super bem, ganhou uma grana boa, mas esportivamente o Roger, cara, fez tudo que poderia ser feito, cara. Ele ganhou aquelas medalhas todas na IBJJF, no ADCC. Eu não sei como é que não falam tanto do Roger, porque o Roger no ADCC, ele teve uma competição que ele estava afastado, ele quis voltar e pediram para ele lutar a classificação, que eu já achei um absurdo, né? Você pedir para um Roger Gracie lutar a classificação. Tudo bem, ele foi lá, finalizou 3 lutadores na classificatória do ADCC. Foi para o ADCC lá fora, finalizou 8. E ele não finalizou poucas pessoas, não. Ele finalizou Jacaré, Tades, ele finalizou aquela geração de ouro dele, né? Porque ele competiu numa época que eu considero uma das maiores gerações de lutadores do jiu-jitsu. Eu vi grandes lutadores, grandes, impressionantes, cara. Eu sou de uma época um pouco mais à frente, mas colado atrás de mim vinha Roller, Murilo Bustamante, Libório, Fábio Gurgel, fantástica. Mas a geração do Roger também não tem que dizer que, cara, pô, meu irmão, ali só tinha quilate de ouro ali, cara. Todo mundo bom. E ele foi lá no ADCC e ganhou, finalizando todo mundo sem kimono. Ninguém fala do Gordon Raya. Eu acho o Gordon Raya fantástico, cara. É um cara que, pô, treina, dá vida naquilo. Estou louco para ver até essa luta dele com o André Galvão, que o André Galvão foi valente ali de querer fazer isso. Um cara que tem 6 títulos, já tem uma história, querer voltar e se colocar à prova ali. Porque o Gordon Ryan é fantástico, mas o Roger, o que ele fez no ADCC, finalizando sem kimono, ninguém fez. Aí, eu volto para a tua pergunta. Competiu? Competiu para caraca, só pensava nisso. Eu acompanhei alguns treinos dele, porque estava morando na Inglaterra. O Roger acordava de manhã, ia para a academia, dava aula, treinava. Aí, antes do almoço, a gente ia na academia malhar, fazia musculação, almoçava, acabava o almoço, ele me deixava em casa, eu falava assim, você vai fazer o quê? Ah, vou pegar o Braulio que está chegando de trem, a gente vai treinar sem kimono. Eu falei, é mesmo? Ah, não, vou com vocês. Aí eu ia com eles, em vez de ir para casa, ele pegava o Braulio, ia lá para a academia dele, os caras treinavam 1 hora, 1 hora e meia sem kimono, ele deixava o Braulio em casa e voltava para a academia, dava mais aula, aí treinava e voltava para casa. Meu irmão, a rotina do Roger era um troço de louco. E hoje em dia ele tem a academia dele
formatada. Eu conversei essa semana com uma audição, já está com quase 800 alunos de novo lá, porque a Inglaterra já abriu tudo, e todo organizado, é claro, ele tem um pai ali do lado que, como eu coloquei, é um cara super conceituoso, mas o Roger sabe tudo. Então, eu acho que um cara é uma questão de querer se preparar. Um cara que está indo para a faixa preta e vai ser lutador, tudo bem, ele fica tranquilo. Eu estou estudando, vou ser advogado. Agora, um cara que está indo para a faixa preta e quer ter a tua escola de jiu-jitsu, ele tem que se preparar. Se ele não se preparar, ele vai ficar para trás, porque tem muitos lutadores bons que estão se preparando e tem boas escolas. Você vê o Roger Gracie, você vê o Demian Maia, você vê a Kira Gracie, que foi uma lutadora fantástica, mas que na hora que ela decidiu abrir a academia dela, ela estudou pra caramba. Ela teve professor dela que veio aqui fazer curso comigo, ela fez curso de empreendedorismo, ela criou um sistema multidisciplinar dentro da escola dela, ela criou um caminho para montar a escola dela. Então, quem não se prepara hoje em dia vai ficar fora do mercado. Eu não vejo problema nenhum em relação à competição, eu só vejo problema em relação ao próprio lutador que acha que não vai precisar disso. Ele vai se quebrar lá na frente, infelizmente. Ele vai entender que não sabe nada. Aqui na academia, já tive vários exemplos disso, de grandes lutadores que chegaram da faixa azul até a preta, sendo campeões mundiais, né, ganhando tudo, mas o cara sabia puxar para meia, raspar e ficar em pé de novo. Ia fazendo ponto assim e ganhava. E era duro para caramba. Hoje em dia, nem treina mais, que eu chamo para treinar, para assim, adoro jiu-jitsu, mas porque o cara não quis se especializar, porque chega lá na frente, você chega na minha idade, aos 64 anos, eu gosto de treinar para caraca. Mas se eu treinar fazendo força, eu vou me quebrar. Agora, eu sei, na hora que eu estou vendo que o cara está passando a minha guarda, eu sei o que fazer. Eu sei como chegar do lado, me encolher ali, ficar esperando o momento certo para poder esgrimar, botar na guarda. Você tem que entender as defesas, né? E você dando aula, você aprende muito, né? Você, quando formata o seu programa, você começa a estudar, você vai aprender. Então, vou te dar um exemplo em cima do que eu estou querendo falar. Vamos dizer, um dos caras mais craques assim, que eu vi lutar, não vou falar do Roger, não. Eu vou falar do Royler, que foi um cara que competiu pra caraca, né? Eu tenho o maior respeito por ele. Eu acho que o Royler tinha no jogo dele uma movimentação muito grande. Ele lutava em pé, ele lutava no chão, ele passava a guarda. Vamos dizer que o Royler tinha na carteira dele ali 15 movimentos que ele conseguia usar, né? Você treinando, quantos movimentos você acha que você usa no teu treino? Né? Essa que é a pergunta. Você tem aquelas posições que você faz, né? Que você sabe que você vai conseguir fazer. Então, se você é um lutador técnico, você tem uma gama de movimentos que você adquire e você começa a usar, em pé, na guarda, do lado, na montada e nas costas. Agora, se você tem um conhecimento geral do que acontece no jiu-jitsu, em cada fundamento desses fundamentos, a sua defesa fica muito boa. Então, se você perdeu um controle da sua guarda e o cara está chegando do lado, você já sabe que você não pode ficar muito de costas no chão, que você tem que ficar bem de lado, tentando esgrimar, repor a guarda, prender a perna, fazer uma meia, fazer um gancho, levantar, botar um pé na virilha ou afastar. São as opções que você vai ter ali para fazer, ou virar de 4. Se você não faz isso muito, mas você tem esses conhecimentos do que o cara vai fazer em você, você já se antecipa a ele. Jiu-jitsu, na verdade, é isso, é antecipação. Mas para você se antecipar, você tem que ter o conhecimento, um mínimo, um pouco amplo, do que pode acontecer em cada fundamento. Aí você fica com uma defesa boa. Quando você fica com uma defesa boa,
você se torna, vamos dizer assim, um cara chato, né? As pessoas te perguntam, já treinou com o Juliano? Pô, eu odeio treinar com o Juliano, chato pra caramba, não consigo fazer nada. Por quê? Porque o Juliano tem uma defesa muito boa. Ele mata o jogo todo de todo mundo, aí ninguém consegue fazer nada nele. Dali, para você começar a finalizar os outros, é um passo, porque você começa a bloquear tudo que o cara faz, ele dá mole, você finaliza ele, você pega um pescoço e fecha o braço. Então você chega a uma conclusão que jiu-jitsu é defesa mais finalização, defesa plus submission. Você está ali dentro de um programa, dentro de um conceito de luta. Então isso aí é você adquirir um conhecimento correto de jiu-jitsu que vai te levar, quando você chegar a ser faixa preta, a continuar lutando, mesmo numa idade maior, a você praticar um esporte que você fez a vida inteira, que é o que a gente vê em outras modalidades, como eu dei o exemplo mais cedo. Kelly Slater é um cara que domina por completo todos os fundamentos do surf, da remada, da colocação, por isso que ele pega a onda até hoje bem pra caraca. Por isso que você vê várias pessoas que estão treinando jiu-jitsu até hoje, porque elas conseguiram entender o que é a luta. Não é força, é colocação, é tempo, é conhecimento das defesas corretas, de como se arrumar na luta. E esse cara pode, lá na frente, aprimorar e formatar e ter uma escola de jiu-jitsu, para ele poder passar conhecimento. Você tem que saber passar conhecimento. Aí ele tem que parar um pouco, estudar, se formatar. Hoje em dia estão vindo vários cursos aí de jiu-jitsu, muitos. Tem até que saber escolher, né, para o que você vai fazer, para você escolher uma coisa boa e poder se preparar dentro do que você já sabe e você formatar a tua aula. Porque eu falei hoje mais cedo, se você consegue escrever pelo menos 40 aulas de jiu-jitsu, mas não é aula repetida, não. É com um segmento, né, de técnicas e de fundamentos, você consegue ter uma forma de ensinar, né? Não é difícil. O cara só tem que parar e se preparar. E eu não vejo que a competição vai atrapalhar isso, não. Pelo contrário, a competição vai estar sempre ajudando. As pessoas só têm que entender que a competição ela tem um caminho, né, cara? O lutador profissional, ele vai by the book, ele está com a regra aqui embaixo do braço. Ah, vale vantagem? Então ele vai usar um jeito de ganhar na vantagem também. Então a competição, ela minimiza a forma de você ganhar. Você vai usar a tua preparação física, você vai usar as tuas estratégias e você vai usar caminhos mais curtos para deixar o tempo correr e ganhar. É errado isso? Não, pô, tá na regra, tá valendo ali, o cara tá usando aquilo para se divertir, é um jogo de combate. Não tem nada a ver com jiu-jitsu. Jiu-jitsu é outra coisa. Então, a pessoa que sabe o jiu-jitsu, aí é outra história. Ele vai ter a escola dele de jiu-jitsu, ele vai ensinar defesa pessoal, ele vai ensinar a parte em pé, ele vai ensinar no chão, e vai ter aquele aluno que vai gostar de lá, como a gente falou hoje no começo da nossa conversa. Ele vai chegar lá para fazer uma aula de jiu-jitsu. Ele vai ficar 5 minutos dando aquela corridinha, ele vai fazer a defesa pessoal, ele vai treinar, ele vai ter o específico, aí o professor tem que ter a visão, falar assim, bom, esse cara aqui, deixa eu botar para ele fazer específico aqui com esse cara aqui, para ele treinar as posições da forma correta, e mais tarde ele aos poucos vai entrando no sparring, vai entrando no treino livre. Lá na frente, o professor tem que ter o olhar e falar assim, não, esse cara está pronto para uma competição, porque o nível, como você bem colocou, é completamente diferente. O nível hoje em dia é outro. Só se lá na frente, como aí foi eu que coloquei, a visão das pessoas que estão à frente hoje das entidades esportivas começarem a criar as modalidades de competição. Vai ter a categoria Scratch, que são os profissionais. O cara é faixa marrom, mas ele é profissional. Ele medalha em toda a competição. Esse grupo tem que estar numa coisa diferenciada, tem que estar com uma premiação diferenciada.
eu não tenho nada contra aos iniciantes. Para os iniciantes, para os caras que querem competir, tudo, meu irmão. Faz uma competição bonita, faz uma competição linda, faz premiação, faz sorteio, dá almoço, faz o que quiser lá, bota todo mundo para competir com jiu-jitsu entre eles. Agora, o cara que já ganhou algumas vezes, não é que ele tem que mudar de faixa, como é a regra, né? Eu acho que tinha isso, ou não sei se hoje em dia está assim. Você ganhou 2 vezes, ou você passou 2 anos numa faixa, você muda automaticamente para outra faixa e você já vai seguindo. O cara que medalhou 2 vezes na faixa roxa, dali em diante, ele tem que competir numa outra competição. Ele virou um profissional, ele passou a ganhar, ele não tem que estar junto daquela categoria ali, daqueles caras que nunca Passou de ganharam. nível. Sim. Passou de nível. Eu acho que ele isso acaba aí atrapalhando aqueles que vêm, né, mas porque no fundo a competição, na maioria das vezes, é um estímulo para os caras, né? Tem que ser um estímulo. E quer ver Agora, uma se o outra cara coisa já entra sabendo que vai perder. Aí vai sempre entrar aquele cara que acha que pode ganhar, mas tem um outro que, não, eu vim aqui só para competir, quero ter a camisa. Sim. Mas eu acho que deveria ter isso. Uma outra coisa que eu acho que poderiam colocar, que foi o que a gente fez lá no dojo, no Confere, era aquela regra de que quem fez a última pontuação, ele vence a luta. No caso de empate. No caso de empate. Então, vamos dizer o seguinte, o cara está ganhando de uma vantagem. Ele não consegue mais segurar tanto a luta ali por causa de uma vantagem, porque ele sabe que se o outro fizer uma vantagem e a luta empatar, a vitória é do outro. Tem que se mexer. A gente fez 300 lutas no Confere, em torno disso, né? Eu falo 300 para dar um número redondo, que estão lá no canal do YouTube, do Confere, né? Do Dojo, com essa regra, né? Que foi muito bem lembrada pelo Marola, que era parte da comissão ali de professores. Quando a gente montou a regra do Confere, eu fiz um almoço e chamei o Murilo, chamei o Marola, chamei um de cada grande grupo ali, Silvio Bering, e a gente sentou num almoço e falei, gente, quero criar uma competição aqui para mexer um pouco no Rio de Janeiro. Vamos fazer um pau comer aqui, vamos botar luta casada dentro de um ambiente fechado e vamos ver como é que isso vai acontecer. E aí a gente começou a estudar as regras, e o Marola levantou essa bola de uma competição que já tinha acontecido assim um período, e aí a gente colocou isso. Cara, meu irmão, dessas 300 lutas, se você fizer uma conta, eu vou te falar que 90% foram por finalização. Não só porque era uma luta só e ninguém entrava com as facas nos dentes, mas é porque o lutador ali, pela regra, ele não podia ficar parado. Muda totalmente a estratégia, né? O outro que está ali perdendo, às vezes você está perdendo, você dá uma desanimada. Mas você sabe, meu irmão, se eu fizer 2 pontos, empatou, eu vou ganhar, a luta é minha. Porque às vezes você empata lá na competição, aí o juiz olha para um lado, olha para o outro, ele levanta o braço de quem ele achou que foi mais combativo, vamos dizer assim. Uhum. Agora, se está na regra que empatou e a vitória é de quem fez o último ponto, com vantagem, ou é do outro, por exemplo, empatou em tudo e a última falta foi do outro, a vitória é de quem não tomou a falta, por último, entendeu? Uhum. Então, a regra era muito clara nisso. Meu irmão, te falar, grosseiramente falando, o pau comia, mesmo. Não tinha uma luta parada, cara. E era finalização pra caramba, que essa é uma coisa que eu acho que quem está à frente lá da organização tem que pensar. A essência do nosso esporte é a finalização. Então, o que eles vão fazer para trazer isso de novo à tona nas competições de jiu-jitsu? É claro que não vejo nada de errado, acho as competições fantásticas, uma organização sensacional, mas tem que ter pessoas ali, como a gente tinha na nossa época, sentava eu, o Roller, o Jacaré, o Helson, o Fábio Gurgel,
Bebel, tinha um grupo, Murilo, de mais velhos e mais novos, que a cada competição a gente sentava ali e eu era o cara responsável a escrever tudo que tinha acontecido de esquisito no campeonato. E a gente sentava ali e eram pessoas que entendiam, né? E a gente buscava soluções junto com o Carlinhos e o Cronin de como melhorar, mas não perdendo a essência do esporte, entendeu? O senhor acha que hoje a regra não favorece a finalização, né? O cara não vai se arriscar, né? O cara não vai se arriscar. Não tanto. Eu acho que deveria. Tem coisas que você não pode fugir, entendeu? Tipo assim, quando tirou o batistaca. Tiraram o batistaca que teve uma época que o Rollezinho deu um batistaca. Acho que foi no Parrupinha, rapaz. Não sei quem foi, no Playmobil. Sei lá, tinha um desses meninos que estava lutando o absoluto lá e o Rollezinho deu um batistaca, aí desclassificaram. Foi uma confusão do caramba, agora não lembro direito. E aí resolveram tirar o batistaca para preservar o aluno, porque senão ninguém ficava dando batistaca na academia, nos outros, ia machucar, bater cabeça. Tudo bem, tem esse perigo. Mas, quando eu aprendi a dar armlock na guarda e triângulo, o Hollis ensinava que se o cara levantar, você tinha que segurar a perna dele para ele não te dar o batistaca. Entendeu? Agora ninguém mais... Entendi. Ninguém vai se perdendo. Vai criando essas deficiências, né, mestre? Você vai criando uma deficiência marcial da luta. Você vê que o Arona, naquela Vale Tudo lá do Pride, ele deu um triângulo naquele malandro, naquele americano, o cara levantou o Arona lá em cima, eu não sei se ele não sabia ou não deu tempo, ele tomou um batistaca, apagou ali. Mas ele não segurou a perna do cara. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter sempre um olhar, cara, de como é que a gente vai entender isso. Aí, tudo bem, tira o batistaca, mas a defesa da perna, quando o cara fica em pé, ela tem que existir na aula do jiu-jitsu, porque ela é marcial, entendeu? Ela é marcial, como a defesa do soco de dentro da guarda, quando você bota a mão no pescoço e bate, você tem que se defender, prender a cabeça do adversário e encaixar a outra perna no ombro. Aí você, do lado que você encaixou e perdeu esse braço, você bota o pé no quadril e enlaça o braço dele. Esse é o conceito de enlaçar o braço de kimono. Mas eu queria saber, é uma pergunta que eu fico, quem ensina a enlaçar braço de kimono usando a defesa pessoal do soco? Porque foi dali que saiu você prender a cabeça com a mão na gola e enlaçar o braço. Hoje em dia você ensina a enlaçar braço puxando a mão para trás e fazendo assim, né? Mas eu acho... Na hora que você faz isso, marcialmente falando, você está vendido aqui. Você vai tomar uma cabeçada, vai quebrar. Neguinho não ensina a primeira, que é você defender aqui e fazer aqui. Então você está treinando jiu-jitsu. Está com a mão no kimono, você dá um tranco, puxa o cara, prende a cabeça dele, ele fica com a guarda baixa, você enlaça o braço e estrangula. O clássico é esse. Ninguém ensina, não, vai lançar braço, faz assim. Tudo bem, existe, é uma variação. Mas fica para trás. Não é a conexão, perde-se a conexão, né, mas perde a origem. Mas isso é uma tecla que eu sempre bato, eu acho que eu tô até sendo chato já. O pessoal não treina mais a defesa pessoal. Não, porque então, esse negócio vem da defesa pessoal, trocar porrada, bloquear porrada na guarda, bloquear porrada em pé, vem da defesa. Por exemplo, vamos lá, de novo eu vou tocar nesse assunto, que eu já toquei em outras conversas. Por que quando a gente raspa vale ponto e quando tira o cara da montada não vale ponto, sendo que a montada é a supremacia do negócio? Se eu escapei da montada, quer dizer que eu tô me... Não, aí eu vou te dizer uma coisa que é clássica e antiga, né? Que isso era o que o Hélio Gracie falava. A defesa era a obrigação do lutador, entendeu? Então, aí vai entrar numa seara que é difícil. Aí virou de 4, vai ter que valer ponto.
botou na guarda, vai ter que valer ponto, entendeu o que eu estou querendo te dizer? Então você é a primeira pessoa que me dá uma razão, que me dá uma explicação para isso. Porque a barrigada, Uhum. isso é porque eu aprendi assim. A gente perguntava isso lá atrás também. E ele falava isso. Ele falava assim, não, a defesa é uma obrigação do lutador. Ele tem que saber dar uma barrigada, ele tem que saber virar de 4, ele tem que saber repor a guarda. Senão você... Cara, a regra do jiu-jitsu, quando eles formataram ela, e o Elcio Léo Albinda, as pessoas não sabem muito isso, ajudou muito, né? O grande mestre, e eu sei porque eu lutava muito com o filho dele, com o Elcio, e ele me falava essas coisas. O Elcio Léo Albinda, tem até uma foto que eu estou lutando com o filho dele, está atrás o Hélio Gracie e o Elcio Léo Albinda. Ajudou muito. A regra do jiu-jitsu, até nisso, eles foram muito inteligentes. Você vê que as lutas de grappling hoje em dia, elas seguem muito a nossa regra. A regra do jiu-jitsu, é. A regra do jiu-jitsu é muito legal, cara. É claro que a regra tem que evoluir, tem que ser conforme eu falei, né? A gente escrevia, sentava. Eu acho que hoje em dia, como cresceu tanto, eu não sei como é que está. Se existe esse estudo de um grupo ajudando as pessoas que estão à frente a colocarem a regra dentro de um conceito bom, entendeu? Eu acho que tem sempre que ter aquele cara que competiu muito, tem que ter professores envolvidos. Porque... Você acha que caberia uma revisão da regra hoje, então, uma reforma da regra? Não uma revisão, mas a regra está sempre sendo revista, né? Isso é importante, porque o jiu-jitsu ele é muito subjetivo, né? Então, eu acho que isso está sempre tendo, né? Todo ano tem um estudo, tem um livro. Eu gosto de falar muito do golfe, porque eu jogo golfe e eu comparo muito o jiu-jitsu ao golfe. O golfe também é um negócio, é um esporte individual que o lutador vai estudando a regra ali e não é igual o tênis. Acontece muitas coisas igual no jiu-jitsu. Então, a Federação Internacional de Golfe todo ano está revisando. Tá? Tem os caras estudando ali. O jiu-jitsu tem que ter isso. Não pode ficar desatento. As coisas acontecem... Quer ver? Eu vou te dar... Na minha época, a gente não conseguia raspar direito as pessoas, que os caras começaram a ficar muito malandros. Jamelão saía fazendo carrinho de mão e não deixava raspar. Fomos nós que colocamos que se o cara tiver para raspar e o outro sair da área de luta, é 2 pontos ou desclassificação. Entendeu? Isso foi colocado nessa época. A vantagem... outro dia até corrigi um dos meninos aí que está à frente de regra, um cara lá de São Paulo, que ele colocou que a vantagem foi criada em 92. Eu falei, não, cara, a vantagem não foi criada nessa época, nos anos 90. A vantagem, antigamente, era, se você quase montasse, era 4 pontos de vantagem. Se você quase passasse a guarda, era 2 pontos de vantagem, porque era 2 pontos, né? O joelho na barriga era 3 pontos de vantagem. Você quase montou, e o Hélio Gracie ficava andando, você sentado na mesa assim, o Hélio Gracie ficava andando, olhando, e falava assim, por que tu não botou o bandeirinha? Éramos nós. Então, você tinha que botar ali 4 pontos de vantagem para o cara. Era uma confusão do caramba. Você tinha que, no final, o juiz olhava para você e tu na mesa lá, bandeirinha, ficava somando 4 mais 3, 7 mais 8. Aí, porra, se tu errasse, cara, o Carson lá na arquibancada, quero ver, meu irmão, quero ver. Os caras contando na arquibancada aquelas vantagens todas. Né? Pô, e não tinha placar. Então, quando a gente pegou a mão do negócio, uma das coisas que te mudou, primeiro, foi colocar o placar. Para todo mundo em volta saber o que estava acontecendo. Porque todo mundo achava que um tinha ganho, o outro achava que o outro tinha ganho, e ficava uma gritaria lá, ladrão, roubou! E quem fez o placar foi o Rodrigo. O cara lá de Goiânia, meu irmão, gente boa pra caraca. Ele que friou o placar que a Confederação começou a usar, aí todo mundo passou a usar. E acabou-se as vantagens. A gente falou assim, meu irmão, vantagem é vantagem, não vale porra nenhuma. Se o cara quase montou, se o cara quase passou, é uma vantagem. Então, facilitou. O juiz achava que ele quase tinha feito uma coisa, ele, vantagem para lá. Aí o cara botava uma vantagem. Aí o cara, fez uma vantagem. Aí, vá para cá, vantagem para lá, vantagem para cá. Simplificou.
E a vitória saiu dos bandeirinhas. A vitória foi para a mesa, foi para o juiz. O juiz olhava o placar, porque é óbvio, né? Você botava antigamente um pinduca para arbitrar a luta, faixa preta. Aí o pinduca dando ponto e vantagem para todo mundo. Não, ele dando ponto e a gente calculando as vantagens. Ele não dava vantagem. A gente tinha que olhar e achar que ele tinha feito aquela vantagem. E tinha que marcar combatividade também. E aí imagina você sentava lá, eu faixa azul, numa caixa, né, fechada, com uma bandeira de cada lado, um outro lá, outro cá. Acabava a luta, o cara que é faixa preta, que sabe muito mais que eu, olhava para mim e eu tinha que dizer quem ganhou. Pô, não tem sentido nenhum, né? Não, e o povo inteiro te olhando. Eu vou te falar que várias vezes eu falava, meu irmão, vou dar para qualquer um aqui, para quem eu achei. Eu nem sabia mais, não estava nem mais marcando nada. Eu olhava ali, levantava. Eu na minha cabeça, eu falava assim, pô, se fosse uma porrada, quem é que deu porrada no outro? Eu pensava assim, né? Porque faixa azul, né, cara? E era difícil você fugir do negócio. Porque você estava no campeonato assim, levantava o Hélio Gracie e o Chico, o Mansur, eles ficavam te olhando. Aí ele falou assim, Zé Beleza? Eu falava, puta que... Vem cá. Tinha que ir, cara. Né? Aí tu ia lá. Aí, vai lutar hoje? Não, hoje eu não vou, professor, estou machucado. Ótimo, você vai sentar aqui. Vai dizer não. Não tinha como dizer não. Era horrível, era horrível. Da onde veio o apelido Zé Beleza, mestre? Veio da vida. Tinha um amigo meu que era muito chegado meu, que ele falava de Montão, né? Era Nando de Montão, falava toda hora. Nando de Montão, Nando de Montão, de Montão, de Montão, de Montão. E eu falava muito, beleza, 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 beleza. Aí começou essa história de Zé Beleza. E o Cássio me chamava de Beleza. Ô, Beleza, chega aí, beleza, beleza, Zé Beleza, vem cá, Zé Beleza. Carlinhos também, Zé Beleza, Zé Beleza. Aí foi ficando. E até quando eu montei a academia, eu fiquei na maior dúvida, né? Eu falei assim, não, mas agora tem que fazer uma coisa clássica, eu tenho que botar o... E eu já estava saindo da Barra Gracie, aí teve um dia que eu vi uma foto de um leão, né? Que é a logo da academia, na capa de aquelas National Geographic. Tinha... Aí eu peguei aquela foto, dei para um aluno meu, falei, faz um logo aí, bota Leão Teixeira. Aí ele botou Leão Teixeira, Gávea Jiu-Jitsu. Aí ficou. Aí foi embora. Aí ficou a logo e eu adoro essa logo. Eu acho ela super legal, eu gosto muito. Ficou bem clássica e todo mundo adora, né? Eu recebo pedido pra caramba de camisa, dessas coisas. Tem alunos de outra academia que me pedem para usar a nossa brand, botar logo. Eu deixo. Eu acho legal, eu acho divertido. Mas é Mestre, isso. A gente falou de Leão Teixeira hoje, a gente fala foi o que a gente começou, eu não vou ficar girando, então a gente fala de metodologia de ensino de jiu-jitsu. Você fala, muita gente acha Leão Teixeira ensino infantil, mas a sua metodologia de ensino infantil pode ser aplicada em qualquer idade, porque dá certo, e é extremamente mental, né? Extremamente muito bem formatada. E isso, então assim, você não é só... eu acho que hoje o seu carro-chefe acaba sendo criança, por conta de todo o trabalho que você desenvolveu, mas você não tem só criança na academia. Qual que é a missão da sua academia hoje, mestre? Eu não estou dizendo em relação aos seus alunos, em relação ao jiu-jitsu como um todo, como você conseguiria colocar em palavras a missão da sua escola hoje? A sua missão no jiu-jitsu? Dentro de toda essa história, você organizou campeonato, você trabalhou para que o jiu-jitsu crescesse, e hoje você está numa fase onde você tem a sua própria escola, desenvolve o seu trabalho, tem a sua metodologia. Levando em consideração tudo isso, o que você acha que é a missão Leão Teixeira como escola, como formador de artista marcial hoje no jiu-jitsu? Eu já tenho até ela escrita, né? Eu boto que Leão Teixeira, Jiu-Jitsu Escola, né? Educar e formar com determinação, respeito e disciplina, né?
Eu acho que são valores que a arte marcial, quando bem ensinada, né, você adquire, né? Você aprende a ser uma pessoa, a educação, né, é a formação que você tem que ter, né? Então, o jiu-jitsu te traz uma formação de você entender os conceitos que a vida te impõe, né? Dos obstáculos que você tem que ter, né? Então, quando você é uma pessoa que tem uma educação correta, você passa a entender, passa a respeitar, que é o que está, educar, respeitar, educar e formar com determinação, respeito e disciplina. A determinação, o jiu-jitsu traz porque você aprende a seguir em frente sempre. Né? Eu dei o exemplo meu agora, né, cara? Eu, aos 64 anos, vi minha escola, vi tudo fechar, tudo que eu tinha construído, quase 800 alunos, e ficar fechado 2 anos. Eu pensei, sinceramente, em morar com meu pai lá em Nogueira, lá, trabalhar, jogar golfe e plantar jabuticaba. Mas eu senti que eu ainda tinha alguma coisa para fazer a mais e aprendi a trabalhar com isso online e resolvi voltar e tive a determinação, né, a vontade de seguir em frente e fazer tudo de novo aos 60 e tantos anos de idade, né? Então, o jiu-jitsu me dá isso, né? Me dá essa determinação. O respeito é o que você tem que ter, sempre tem que ter com todo mundo, né? Você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar aqueles que vieram à frente de você, que te ensinaram, os seus mestres. Como é que você vai se formar faixa preta de jiu-jitsu e você não vai conseguir falar para ninguém quem é teu mestre, porque você não respeita, porque você não entende o que foi passado, ou que você não. A vaidade te levou para um outro caminho, que a gente vê situações assim, né? As pessoas se perdem na vida e os pecados capitais são claros, né? A gula, a ganância, né? E a vaidade, são 7 pecados, né? A vaidade é o pior deles, né, cara? A vaidade é onde o ser humano se quebra. E às vezes o cara, quando você vê um lutador, né, começa a ganhar aí, começa a achar e passa a querer passar por cima de todo mundo. Não é assim. Não tem você não pode ter isso na vida, né? Pelo contrário, foi o que a gente falou hoje cedo aqui, né? Você tem que entender que está todo mundo junto, que está todo mundo crescendo, que tem espaço para todo mundo, e você tem que respeitar todo mundo que veio, que te ajudou, que está ao seu entorno, né? Então, tem a determinação, tem o respeito e tem a disciplina, porque sem disciplina você não consegue nada na vida, né? A disciplina, ela desperta a virtude da vontade, né? Do equilíbrio emocional, que eu acho que é uma das maiores virtudes que você pode adquirir num treinamento marcial bem ensinado. É você entender que tem a sua hora de você conseguir fazer as coisas, que elas não vão dar certo sempre. Você vai precisar de muita vontade, de muita determinação, de respeitar todo mundo para poder seguir em frente sempre. E aí sim, com esse equilíbrio emocional, você vai conseguir, você vai conquistar tudo que você tem direito a conquistar, né? Não só o respeito que você precisa ter em relação às pessoas, que respeito você não compra, você adquire, né? Você se coloca até para ensinar, para dar aula, né? Outro dia um professor me perguntou: pô, como é que eu faço para com uma criança que está rebelde, que, pô, já botei de castigo? Não tem como, não existe isso. Não tem que botar um cara que está rebelde é porque ele é um líder, né? Então você não está vendo que ele é um líder, só que ele está meio perdido ali, ele está se tornando um líderzinho negativo. Então você tem uma turma de criança e você tem um garoto que está ali liderando e fazendo um monte de coisa que está te atrapalhando, você traz ele para o teu lado e fala: olha, chega aqui, meu irmão, vamos fazer o seguinte, Juliano, pô, estou vendo que você é muito bom aqui na parte em pé. Eu vou dar uma aula hoje e você vai me ajudar nessa aula. Aí o cara, ele não vai nem entender, porque ele achou que tu ia dar uma bronca nele e você trouxe ele
para dentro. Então, você muda o conceito de advertência e você começa a ganhar o respeito dele, porque você criou uma cumplicidade com ele, você não advertiu ele. Então, isso tudo, você está educando a criança ali. Você tem que ter, né? Um artista marcial, quando se torna um professor, ele tem que entender a missão dele, como você bem colocou, você tem que criar, né? Eu coloquei que a minha é educar, formar, com determinação, respeito e disciplina, que eu acho que eu entro dentro de uma missão bem clara de que um professor tem que ter, né? De passar um conhecimento, mas ensinar esses meninos, não só as crianças, mas os adultos, a terem um respeito à vida, a tudo que vem acontecer, mas, ao mesmo tempo, terem a vontade e a determinação necessária, com muita disciplina, de poder seguir em frente. E, hoje em dia, eu vejo, depois de tanto tempo trabalhando, eu não tenho só alunos crianças. É claro que o trabalho foi crescendo. Eu fiz grandes faixa pretas que se tornaram campeões mundiais aí, que estão aí, o Felipe Canivata, o Michel e Hélio Moreira, que veio todo mundo seguindo aí dentro de um trabalho que tem as suas escolas e estão super bem. Então, eu acho que a missão você tem sempre que ter, mas você tem que ter, vai te ajudar a você ter o seu trabalho de uma forma bem clara, para você, principalmente, poder formatar o seu ciclo de treinamento com os seus alunos, dentro daqueles conceitos que a gente falou hoje, né? Vai ter uma coisa maior para os adultos e uma coisa mais diferenciada para as crianças. Mas você tem que saber o que você vai ensinar ali, de uma forma bem clara, né? Muito bom. Mestre, para a gente terminar, já são quase 2 horas conversando, e Caraca, por mim ficaria mais 1, 2 horas, 3 horas aqui, porque a gente tem assunto, e conversar com gente inteligente é sempre muito bom para mim. Vocês podem ver que eu mais ouço do que falo aí, porque eu não tenho muito o que falar, conversando com pessoas que têm a me oferecer. Eu tento absorver tudo aquilo que eu posso, mas eu sempre peço para meus convidados no final do podcast deixar 3 sugestões aqui: um livro, um filme e um conselho para todo mundo que já passou, que vai passar, que vai começar, que está nessa caminhada. Não sei, fica a seu critério, mestre. Um livro, um filme e um conselho aí, um recado. Pô, aí é brabo, né? O livro, cara, pro pessoal do jiu-jitsu, eu tenho 2 livros que eu gosto muito, né? É claro que o livro do Hélio Gracie, didaticamente falando, você tem que ter, né? E a história do Musashi, para quem gosta de arte marcial, eu acho super legal, né, cara? Eu acho que é uma história muito legal, cara. É uma história que você tem que... É uma história que no Japão, esse livro, ele é até usado pelos grandes empresários lá, eles leem, né? Já me falaram isso, mas é uma história de um samurai, né, que logo no pós-guerra lá, ele vira um Raoni, e ele começa a procurar as outras escolas para fazer os desafios com os grandes mestres, para tentar aprender mais, entender mais, e tem toda a cultura japonesa ali em cima da história dele. São 2... o inglês é um livro só, em português são 2 livros, quase de 800 páginas, mas vale a pena ler. É um livro muito legal. Agora, filme, cara, eu sou bem suspeito de sugerir filme, porque, para mim, cinema é diversão, como diz o Luiz Severiano Ribeiro. Quando eu gosto de ler, quando eu gosto de estudar, de fazer... Eu leio, eu prefiro ler, entendeu? Tanto que, por exemplo, eu tenho alguns livros que eu já li, muito bons, que eu fui ver o filme e não gostei. Mas filme, eu sento, eu gosto de ver coisas mais futurísticas, entendeu? Então, tipo assim, você vai achar que eu sou meio jovem demais, mas eu adoro ver as coisas do Skywalker, do Boba Fett. Eu gosto de ver robô voando. Se é para ligar a televisão, cara, eu gosto de ver coisas, cara, entendeu?
É claro que tem vários filmes interessantes que é bom de assistir, mas eu sou da política do Luiz Severiano Ribeiro. O cinema é a hora da diversão. Então, eu distraio a cabeça, eu gosto de ver coisas que me distraiam. Porque eu só vou ver filme lá tarde da noite, quando eu chego depois da academia, eu estou comendo uma coisa, eu fico vendo filme, entendeu? Agora, a sugestão que eu dou para as pessoas é que outro dia eu vi um depoimento de um amigo meu que sofreu um acidente e ele estava... E todo mundo achou até que ele ia morrer, né, cara? É até meio drástico falar isso, mas ele postou um negócio assim: você tá triste, você está infeliz, olha eu aqui, eu estou feliz. Então, eu acho que todos nós passamos uma situação muito difícil agora, que nenhum de nós imaginávamos que ia passar, que foi quase que uma guerra, né, cara? Uma guerra silenciosa, mas o mundo parou por completo, né? Tiveram grandes guerras que parou a Europa, parou os Estados Unidos. O Brasil nunca sofreu tanto, né, em relação a uma guerra, mas essa foi uma guerra silenciosa que parou o mundo inteiro. Então, eu acho que as pessoas não podem nunca perder a esperança, entendeu? Elas têm que ter sempre acreditando, porque, principalmente porque a vida é uma só, né? Então, a minha sugestão é que, meu irmão, faça o que você mais gosta nessa vida, que foi o que eu aprendi. Eu aprendi a viver e a fazer o que eu mais gosto, que é o jiu-jitsu, e viver disso, e jogar golfe, e sou feliz pra caramba. Então, a gente tem que ser feliz, cara. Então, olha eu aqui, vou falar igual meu amigo Sabá falou. Eu estou feliz, cara. Depois de tudo, estou aqui e estou feliz. Então, sejam felizes e vivam a vida, mesmo, porque ela dá para você achar um caminho, seguir em frente, e mesmo depois de tudo, você consegue virar o jogo, porque isso é jiu-jitsu, né? É o que a gente aprendeu, né? Você pode estar ali por baixo, mas uma hora você vai se arrumar, vai botar na guarda de novo e vai seguir em frente. Beleza? Obrigado aí por você, por tudo, essa oportunidade de estarmos juntos novamente. Eu fico muito feliz de bater esse papo. Você falou assim: eu gosto de bater papo com pessoa inteligente. Você é um cara muito inteligente, rapaz. Pô, Obrigado, você obrigado. sabe trocar também. Se não fosse, eu não estaria aqui gastando esse tempo todo conversando. Tá bom, meu irmão? Obrigado, mestre. Eu também quero agradecer. É sempre bom ter, porque a intenção desse podcast é realmente mostrar para o mundo que o jiu-jitsu tem planejamento, que o jiu-jitsu tem gente que está trabalhando para construir atrás, não é nada orgânico ou bagunçado. A gente trabalha muito para que o jiu-jitsu continue crescendo e para que continue tendo qualidade no trabalho que a gente faz. É o nosso trabalho. As pessoas têm que entender que jiu-jitsu, arte marcial, é trabalho. E é um trabalho extremamente nobre. E trabalho nobre se faz com pessoas nobres. Então, a minha intenção aqui sempre é trazer essas pessoas nobres, com valores nobres, com um trabalho honesto e muito bem planejado, mostrando que esse crescimento do jiu-jitsu não se deu por acaso. Se deu porque tem pessoas trabalhando em prol disso, trabalhando duro. E eu quero agradecer mais uma vez você aceitar o convite da gente conversar. E é isso aí. Eu vou pedir para que todo mundo se inscreva no canal, dê o seu like, continue assistindo e comentando, dando a sua impressão do que acontece. Mas só para a gente terminar, quem quer fazer o seu curso online, ou quer fazer um curso presencial, ou quer treinar na sua academia, passa todas as informações, porque eu tenho certeza que muita gente quer e não sabe como chegar, se pode, se não pode. E o curso online ele é tão bom quanto o presencial, se não melhor, porque a gente pode consultar isso durante muito tempo e tem mais tempo para tirar dúvida, né? Eu fiz e eu sou prova disso. Então, qualquer informação que vocês quiserem da Leão Teixeira, no site leonteixeira.com ou jiu-jitsuescola.com vão ter todas as informações lá e o caminho para você seguir. No meu Instagram também, no Leão Teixeira, JJ Escola, tem no link, tem o Linktree, né? Se você clicar no Linktree, vai aparecer é mais rápido também, todos os caminhos. Se você quer ir para o site, se você quer falar por WhatsApp com a gente, se você quer ir direto na página do curso e para pegar todas as informações. A plataforma, hoje em dia, Juliano, eu não sei se você está na plataforma nova, mas se você não tiver, depois eu te dou o link para você entrar. Ela está muito boa.
que tem os vídeos das aulas, tem as aulas comigo dando aula, né? Eu dando aula, mostrando como é que eu dou as extrações da lâmina, porque, vamos dizer, no módulo 1, são 7 estações de defesa pessoal e 5 estações de jiu-jitsu esportivo que a gente ensina para as crianças até 9 anos. E aí, na plataforma, aparece eu dando aula estação por estação, explicando, agora vocês vão ver aqui como é que eu vou dar aula para esse grupo de 10 crianças da estação número 1, que seria derrubar a queda de gravata, montar e dar armlock. Como é que eu crio a estratégia ali para atrair a atenção das crianças de 3 a 6 e de 7 a 9 anos, para criar uma eficiência de ensino ali. Então, a plataforma digital ela é muito interessante. E a partir do momento que você está inscrito na plataforma digital, você tem acesso às mentorias online que eu dou a cada 15 dias. E para fazer o presencial hoje em dia comigo, que vão começar a acontecer agora, a partir desse ano, só vai poder fazer quem estiver na plataforma. Eu não vou mais trazer, a gente não vai mais permitir a inscrição no presencial se o cara não percorreu a plataforma, porque fica mais fácil, não só para eles, como para a gente também, né? Eu não chego no presencial, o cara não está totalmente cru, ele já entende muito bem o que eu estou falando e o caminho, né? Consegue aproveitar melhor o tempo junto, né, Mestre? Com certeza. E se você permite, eu só queria deixar também um recado que o que a gente está fazendo agora também online, o que a gente vai fazer, eu vou criar uma associação de quem fizer os 2 módulos pode entrar também dentro de uma associação que vai ter a nossa marca. Ele pode ter a marca dele, ele pode ter a nossa marca, mas ele pode ter a marca dele e ser um associado Leão Teixeira. E aí eu vou visitar as academias e vou ajudar ele a montar os macrociclos dele das temporadas, que seriam aquelas 40 aulas, que o cara já fica com as aulas prontas e fica muito mais fácil para ali, ele dá para todas as faixas etárias, inclusive adulto. Ele fica com aquelas aulas todas prontas e ele só segue o programa por semana, entendeu? Não precisa ser uma franquia, porque às vezes você botar o cara o professor dentro de uma franquia é uma coisa muito complicada, ele fica preso naquilo ali, nas regras da franquia, ele tem que comprar aqueles kimonos, ele tem que fazer. Às vezes você pode ser um associado, no caso um associado Leão Teixeira, você vai ter acesso à plataforma, às mentorias e ainda ter a minha visita, que eu vou fazer as consultas, vou fazer o programa dele, vou estudar a academia dele, vou ajudar dentro do que a gente tem formatado, falar assim, você não precisa de tanto não, vamos seguir só com isso aqui que você vai conseguir fazer uma temporada boa e a gente vê os resultados lá na frente. Vou ajudando, porque tem gente muito boa aí, cara, eu vejo muito professor novo entrando no mercado, formado em educação física, que, como você colocou, foi um grande lutador, quer se especializar, mas seguiu quase que uma carreira solo ali, entendeu? E está sozinho, e não quer entrar numa franquia, não tem tempo, não tem dinheiro, entendeu? Para pagar um custo de entrar, mas pode começar a escola dele de uma forma mais simples, entendeu? Muito bem. É isso. Obrigado, mestre. Muito sucesso sempre, que essa retomada aí seja benéfica e renovadora para todo mundo, né? Agora a gente está passando tudo isso. Muito obrigado, mestre, mais uma vez. Fica com Deus. Bom final de domingo aí para o senhor. Valeu, galera. Obrigado. Abraço a todos aí. Valeu, Juliano, pela grande oportunidade. Estamos juntos sempre. Valeu. Obrigado.